Olá, amados de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo da TV Caminho Livre aqui no YouTube, dando sequência às análises do nosso tema, tema sobre o qual nós temos nos debruçado nos últimos 4 vídeos, Soberania Divina e Responsabilidade Humana. Como nós dissemos, esse é um tema que transcende a nossa capacidade de entendimento, né? Ele está para muito além da nossa capacidade de compreensão, de assimilação, né? Porque é um tema que trata de Deus, das suas obras, da sua providência, das suas vontades, a vontade secreta de Deus, a vontade decretiva de Deus, a vontade permissiva de Deus, né? Tudo isso nos chega até nós, chega até a nossa mente como insondável, coisa impenetrável. Somos finitos e não temos a capacidade de assambarcar todo o conhecimento de Deus. Portanto, nós vamos aqui e ali arranhando a superfície desse entendimento grandioso, profundo, glorioso, importantíssimo para a nossa fé, importantíssimo para dar qualidade à nossa relação com Deus. Eu queria, a título de introdução, ler 2 textos bíblicos, um que se encontra em Gálatas, o outro em 2 Coríntios. Comecemos com Gálatas, Gálatas 3, de 1 a 3, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? São questionamentos sérios, graves e profundos que Paulo faz ao povo gálata. O povo gálata recebeu a exposição do Evangelho da própria pena de Paulo, da própria boca de Paulo. Foi o próprio Paulo que anunciou o Evangelho aos Gálatas. Portanto, Paulo, como pai na fé, ou pai da fé dos Gálatas, tem esse direito de, como um pai amoroso que se interessa pelo bem-estar dos seus filhos, chegar-lhes contra a parede, porque, em outras palavras, foi isso que Paulo fez, né? Paulo, usando uma expressão dos dias atuais, como que jogou os Gálatas contra a parede. E aqui ele pergunta: ó Gálatas insensatos. Se fôssemos nós hoje, utilizando o vocabulário de hoje, uma expressão idiomática de hoje, nós utilizaríamos uma outra expressão: ó Gálatas, você sabe, né? Mas Paulo, ele como era um cara, era um homem intelectual, poliglota, polido, né? Um homem das letras, um homem das ciências, um homem da palavra de Deus. Ele utiliza aqui da palavra insensato, ou seja, ó Gálatas, faltos de sabedoria, né? Quem foi que vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quem é que está fascinando vocês contra aquilo que eu expus para vocês relativo ao Evangelho? Quem é? Quem é que está obliterando a fé de vocês? Quem? Quem é que está semeando o erro? Quem é que está semeando o sofisma? Quem é que está semeando o equívoco? No sentido de distorcer todo o entendimento do Evangelho que eu lhes passei. Paulo questionando os Gálatas. E eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, foram vocês, Gálatas, que através das obras de vocês, livre-arbítrio, disposição, né, fé de vocês, né, arrependimento de vocês, tudo de vocês, obras da lei é isso, né? Obras da lei é isso, e tantas outras coisas mais. Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês produziram obras meritórias que fizeram com que o Espírito Santo viesse até vocês?
Foram porque vocês produziram obras meritórias, obras religiosas, obras consideradas morais, que o Espírito Santo veio até vocês? Foi por causa de vocês mesmos que o Espírito Santo veio até vocês? Em outras palavras, é isso que Paulo vai perguntando aos Gálatas. Foram vocês que produziram, que fizeram algo para que o Espírito Santo viesse até vocês? Ou vocês receberam o Espírito pela pregação da fé? Paulo faz com que os Gálatas voltem a raciocinar como é que se deu o encontro deles, os Gálatas, com o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Gálatas chama-lhes a atenção para como tudo aconteceu. Como que tudo aconteceu? Como é que tudo começou? Como é que tudo começou na sua vida? Na sua vida, em relação a Deus. Essa pergunta você poderia transferi-la para você mesmo, ou seja, você recebeu o Espírito Santo porque você tem uma capacidade extraordinária de produzir obras religiosas, obras consideradas morais, obras no sentido de obediência à lei. Você recebeu o Espírito Santo por isso? Ou foi pela pregação da fé? E essa pregação da fé, cujo conteúdo principal é a palavra de Deus. Raciocinem, façam as contas emocionais, morais, espirituais, psicológicas, de como tudo começou na vossa vida. De como a vossa relação com o Espírito Santo de Deus começou. Foi porque vocês produziram méritos, obras meritórias? Ou foi por conta da palavra da pregação? Pensem. Paulo faz esse desafio, né, aos Gálatas. Chama-lhes a atenção para o quê? Para o intelecto, para o raciocínio. Pensem, Gálatas, pensem, raciocinem como que tudo começou na vida de vocês. E aí ele pergunta aqui o seguinte, olha, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Vocês estão se esquecendo de que tudo começou, foi por iniciativa do Espírito Santo, e agora vocês estão querendo o quê? Inverter essa ordem, atropelando o Espírito Santo, e agora vocês estão de novo apelando para a vossa carne. Vocês começaram pelo Espírito, agora vocês querem vos aperfeiçoar na carne? Olha, quem assim afirma, está cometendo um equívoco gravíssimo com relação ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Quem assim preconiza, quem assim postula, quem assim pensa, quem assim prega, nesse sentido aqui, está cometendo um grave erro, um gravíssimo erro teológico. E corre o risco de ter uma relação com Deus defeituosa por conta disso mesmo. Porque, nós vamos ver aqui, jamais você alcançará a perfeição pelas obras da carne, ou pelas obras da lei. Jamais. Jamais. É por isso que Paulo chama os Gálatas à luz, dá-lhes um pescoção, vamos dizer assim. Adverte-os gravemente, fortemente, no sentido de chamar-lhes a razão de novo. Pensem, Gálatas. Quem é o responsável por fascinar vocês com erros, com equívocos, com os sofismas? Quem? Quem é que está semeando o erro aqui no terreno de vocês? Quem, Gálatas? Quem? Aqui mesmo no YouTube, nós temos muitos teólogos cristãos semeando o erro, semeando o equívoco, semeando a mentira,
que não levam em consideração a palavra de Deus. Levam em consideração só aquilo que lhes interessa, só aquilo que lhes convém. E constroem argumentos que, de longe, aparentemente, superficialmente, são argumentos sábios, profundos, muito inteligentes, provenientes de uma mentalidade intelectual altíssima, né? Sábios aos seus próprios olhos. O segundo texto que eu gostaria de tomar como introdução para a análise de hoje, da palavra de Deus de hoje, é segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir, veja bem, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vejam só a preocupação que Paulo tinha com a verdade do Evangelho de Deus. Essa era uma preocupação constante e frequente em Paulo. Se nós estudarmos Paulo de forma mais detida, detalhada, comprometida em saber quais eram os conteúdos das suas escritas, daquilo que ele falava, daquilo que ele escrevia, nós vamos chegar a essa conclusão. Paulo sempre se preocupou com o entendimento do Evangelho por parte daqueles para quem ele anunciava o Evangelho. Paulo sempre teve essa preocupação. Por que Paulo sempre teve essa preocupação? Porque, inspirado pelo Espírito de Deus, Paulo já vaticinou o quê? Que haveria falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos doutores, falsos cristãos no meio da igreja de Deus. O próprio Cristo já nos alertava quanto a isso lá nos evangelhos. Olha, veio um inimigo à noite e plantou o joio no meio do trigo. Só que tem um detalhe importante. Não tente arrancar o joio do meio do trigo, porque ao tentar fazê-lo você cometerá equívocos, você poderá cometer enganos, poderá arrancar o trigo juntamente com o joio. Então, o Pai não nos deu essa missão. Muito embora o Pai não nos tenha legado esta missão de arrancarmos o joio do meio do trigo, isso não é competência nossa. Deus não nos deixou essa missão, essa obra não é nossa, nós não temos a capacidade de entendimento, de compreensão, nós não temos o atributo que só Deus tem da onisciência, de saber de fato e de verdade quem é trigo e quem é joio. Portanto, nós não devemos nos imiscuir nesta missão de querer arrancar o joio do meio do trigo, porque quando nós nos metermos a besta de tentarmos fazer isso, provavelmente nós vamos cometer muita injustiça e vamos querer arrancar, estaremos tentando arrancar o trigo juntamente com o joio. Foi por isso que Deus não nos deu essa missão. Nós não temos essa competência. Agora tem um detalhe. Nós temos a obrigação de não nos deixarmos enganar. É obrigação nossa estudarmos a palavra de Deus para que nenhum lobo em pele de ovelhinha venha aqui no YouTube, ou na igreja, ou na sua casa, ou seja lá onde for, tentar ludibriar você, fascinar você com palavras bonitinhas. Só que são todas palavras de sofisma, são palavras que semeiam o erro. Olha o que Paulo aconselha aqui aos Coríntios. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim
poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é um sofisma? O que é um sofisma? Olha, eu tomei tempo aqui para buscar no dicionário o sentido, a acepção da palavra sofisma. Sofisma nada mais é do que argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Sofisma, portanto, a grosso modo, parece-se muito com a verdade. Parece com a verdade, mas não é verdade. A estrutura de um sofisma, externamente falando, do ponto de vista externo, parece-se muito com a estrutura de uma verdade. A aparência do sofisma parece-se muito com verdade. Mas quando se vai analisar o interior, a consistência desse sofisma, os seus raciocínios, os seus argumentos, os seus critérios, a sua lógica interna, você vai ver que ele nos manda para longe da verdade, nos desvia para longe da verdade. Deliberadamente, um sofisma, ele engana. E Paulo diz que nós temos que anular isso, anular sofismas. E não só sofismas, mas toda altivez, presta atenção nisso, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Que se levante contra o conhecimento de Deus. Tem muito teólogo metido a besta aqui no YouTube, especialmente adventistas, que se acham os donos da verdade, que se acham os detentores da luz, que vem aqui no YouTube, porque possuem aí um bacharelado em teologia, um mestrado, até mesmo um doutorado em teologia, conquistado num seminário adventista. Eles vêm aqui no YouTube semear o erro, a mentira. Muito cuidado com a teologia adventista do sétimo dia. A teologia adventista do sétimo dia é uma teologia sofismática, cheia de sofismas, cheia de enganos, cheia de artimanhas. O invólucro da teologia adventista é muito bonito, muito lindo. A forma como esses teólogos adventistas vêm aqui no YouTube apresentar esses sofismas é uma forma super polida, educada, sabe? Falam bem, são pessoas que bem articuladas, não é? Às vezes sussurram nos vossos ouvidos. São bonitos, alguns são bonitos, né? Parecem artistas de novela, alguns teólogos, alguns pastores da igreja adventista. Vêm aqui, falam manso, falam bonitinhos, né? Mas o conteúdo da fala desses pastores e teólogos adventistas é um conteúdo peçonhento, venenoso, mortal, mentiroso, enganoso, diabólico. Não estou falando aqui com isso que todo adventista do sétimo dia é mentiroso, é diabólico. Não é isso que eu estou falando. Quem quiser pode continuar botando palavras na minha boca aqui, eu não vou me importar com isso mais. E por isso eu abro o verbo de forma clara, sem medo, porque eu estou empunhando a palavra de Deus. Não estou aqui chamando a atenção para mim mesmo, não estou aqui chamando a atenção para uma suposta igreja que eu esteja começando, um movimento que eu esteja começando, nada disso, nada disso. Disse num dos meus vídeos anteriores o seguinte: o dia que vocês me ouvirem dizendo aqui, olha, estou fundando uma igreja, venham participar comigo dela, vocês podem chamar a polícia porque isso é golpe, é golpe. O dia que eu pedir 1 centavo aqui de vocês, 1 centavo sequer aqui de vocês, chamem a polícia porque isso é roubo. Então,
Ninguém aqui na TV Caminho Livre está autorizado a fundar uma igreja, a fundar um movimento, a pedir dinheiro de quem quer que seja. Então eu não estou chamando a atenção aqui para nada nem ninguém, não estou lucrando com nada disso. Pelo contrário, tive que fazer investimentos altos, comprando uma câmera boa para que eu pudesse estar aqui com vocês. Tive que pagar do meu bolso, não pedi dinheiro para ninguém. Então vejam, o que eu estou falando aqui, eu falo como pregador da palavra de Deus. Quem é que me ungiu? Quem é que me autorizou? Quem é que me deu uma credencial para que eu pudesse estar aqui pregando a palavra de Deus? Foi algum seminário? Foi alguma faculdade teológica? Não, não foi. E não será. Eu estou aqui ungido pelo Espírito pregando a palavra que o Espírito Santo botou na boca dos seus profetas, homens de Deus santos. Porque a única autoridade teológica para mim é essa aqui, ó. É essa aqui. O que passar disso aqui para mim, é do diabo. Não estou querendo dizer com isso também que eu não estude livros de pessoas que estudaram a palavra de Deus antes de mim, sábios, homens de Deus, não é isso. Num dos meus vídeos anteriores eu me reportei a esse fato. Eu estudo muito, leio muito. Agora, o que eu não faço é colocar qualquer livro de qualquer escritor, de qualquer teólogo que escreva sobre um determinado assunto da Bíblia como autoridade final. Isso não. Se qualquer livro desses que eu li, ou que eu estou lendo, não me levar para as Sagradas Escrituras como autoridade final, eu rasgo e queimo ele. É isso que eu faço. Porque a autoridade da minha vida é a palavra de Deus. É só por isso que eu estou aqui. Só por isso que eu estou aqui. E Paulo diz aqui, olha, as nossas armas não são carnais, elas são poderosas para destruir fortalezas. Inclusive fortalezas sapienciais, cognitivas, mentais, intelectuais. Nós temos que destruir essas fortalezas mentais, teológicas do diabo. Nós temos que anular esses sofismas diabólicos que pastores adventistas do sétimo dia estão semeando aqui no YouTube. Cuidado, 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 muito cuidado. A teologia adventista é mentirosa, é corrupta, é equivocada, e o terreno sobre o qual ela cresce, é tão sólido quanto um pantanal daquela lama na qual você afunda, quanto mais mexe. Areia movediça. Teologia adventista é como areia movediça. Quanto mais você mexe, mais você se afunda nela. Muito cuidado com isso. Então nós temos que nós temos que anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é algo infinito. Não temos condições de abarcar, de penetrar, de sondar cabal e completamente o conhecimento de Deus. Estamos dizendo isso aqui. Mas tem teólogos aqui no YouTube, nas igrejas, arrogando para si um conhecimento que eles não têm a respeito de Deus, né? Como se eles fossem detentores da verdade a respeito do conhecimento de Deus, e têm obliterado o conhecimento do verdadeiro evangelho aqui. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu quero continuar essa análise. Eu já introduzi o assunto, eu quero continuar pedindo para você abrir em Gênesis capítulo 2. Abra lá, vamos deixar a palavra de Deus falar. Gênesis 2, 16, 17. Gênesis 2, 16, 17. Pode ler o 15, vamos ler do 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está uma aliança que Deus faz com o homem lá no Éden. Que aliança é essa? É a aliança das obras.
Então quer dizer que existiu uma aliança, um pacto das obras? Existiu. Nós acabamos de ler, de forma bem sintética, no que consistiu esse pacto, essa aliança que Deus fez com a humanidade. Porque em Adão nós estávamos lá no Éden, representados lá no Éden, em Adão. Então Deus fez um pacto com toda a humanidade no Éden, o pacto das obras. A aliança das obras. Vocês têm que me obedecer, não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que vocês continuem vivendo. Vocês têm que me obedecer para continuar vivendo. Ora, bolas, isso nos diz algo. Isso nos diz que nós não somos imortais, por natureza. Nós somos mortais. Isso já nos levanta essa questão. Somos mortais. E Deus, como que confirmando isso, diz, olha, para vocês continuarem vivendo, obedeçam-me, não comendo daquela árvore ali. Porque no dia em que vocês comerem daquela árvore ali, vocês vão morrer. Ou seja, Deus então estabelece o pacto das obras. Obedeçam-me, continuem vivendo. Agora, quando vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. Vão morrer. Aí o que acontece? Nós sabemos muito bem, vamos resumir a história. Adão e Eva provam do fruto proibido, comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, comem do fruto daquela árvore, fruto que Deus proibiu o homem de comer. Deus não liberou que o homem, fosse Adão, fosse Eva, comesse daquele fruto. Deus não liberou. Deus só ordenou o seguinte, olha, vocês são livres para comer de toda a árvore, tudo aí de vocês. Vocês só não são livres para comer daquela árvore. Não coma, não coma. Quando Deus diz, não faça isso, não faça aquilo, quer dizer que Deus não está nos liberando. Nós não somos livres para fazer isso ou aquilo que Deus está nos proibindo fazer. É isso que quer dizer. Ou você agora quer vir me contraditar, dizendo que eu estou torcendo o sentido das coisas? É claro que não. Quando Deus diz, olha, não coma aquilo, não faça aquilo, Ele está me proibindo de comer aquilo, de fazer aquilo. É simples assim. Mas nós conhecemos a história, sabemos que Adão fez, juntamente com Eva, fez justamente o contrário. Foram lá e comeram do fruto que Deus havia proibido-os de comer. O que acontece? Eles então se enxergam ali como nus, né? Veem-se nus um diante do outro, sentem vergonha um do outro, né? Vão lá fazer buscam lá uma figueira, pegam umas folhas e vão fazer uma vestimenta com folhas de figueira. E vão fazer o que depois disso? Vão o quê? Se esconder de Deus. É isso que eles vão fazer. Foi isso que eles fizeram. Se esconderam de Deus. E aí o que acontece? Nós conhecemos a história, eu estou resumindo, porque senão a gente não termina a nossa análise hoje. Deus, então, passeando ali pela viração do dia, diz-nos o Gênesis, percebe que o Éden, tem alguma coisa errada no Éden, porque ele não enxerga Adão, não enxerga Eva. É óbvio que isso aqui é retórica, né? Deus sabia o que estava acontecendo. E Deus pergunta, Adão, onde estás? Quando então Deus, ali na viração do dia, desce ao Éden e procura por Adão, ele procura por uma humanidade contida em Adão, uma humanidade já condenada à morte. Não importasse o que Adão e Eva fizessem daí por diante, a morte estava decretada sobre eles. Eles não morreram no instante em que comeram do fruto proibido, mas morreriam algum dia. Deus misericordiosamente permitiu que eles vivessem.
Muito tempo ainda. Misericordiosa e providencialmente, Deus tem permitido que a humanidade, ainda que condenada em Adão, viva. Graças a Deus por isso. Então veja, a partir daquela ação de Adão e Eva no Éden, de comer do fruto proibido, toda a humanidade estava perdida, condenada aos olhos santos do nosso Deus. A partir dali, não haveria nenhuma possibilidade de o homem fazer algo para poder reverter aquele quadro, aquela situação de perdição. Não havia nada que o homem pudesse fazer para que ele revertesse a condenação sobre a qual ele caíra em Adão. A humanidade, então, vejam, toda a humanidade, não apenas alguns povos, toda a humanidade, a partir de Adão, a partir daquele instante, quando vem a este mundo, vem enquanto humanidade condenada à morte eterna, à perdição. Toda a humanidade. É por isso que o próprio Paulo diz que toda a humanidade, antes de ser regenerada pelo Espírito Santo, ela está em Adão, ou seja, e em Adão ela morre, ela está sujeita à morte, à condenação eterna. Condenação eterna, não é nada parcial, não é circunstancial, não é nada provisório. Todos estão condenados à morte eterna. Este quadro, veja só, este panorama de condenação para toda a humanidade, é condenação universal, ela é universal em todos os seus aspectos, nos diz o quê? Nos diz que a partir daquele instante, Deus, obrigatoriamente, seguindo a sua justiça, porque Ele é um Deus justo, sim, jamais deixará de ser justo, Ele teria que condenar, ou seja, aplicar, condenar todos já estavam, mas aplicar a sua condenação a quantos? Quantos seres humanos? A todo ser humano da face da terra. Deus teria que aplicar essa condenação. Morte eterna. Se Deus resolve destruir toda a raça depois da ação de Adão e Eva ali no Éden, ação de desobediência, de pecado, Ele estaria sendo 100% justo. Nós, e nem ninguém, nem nada poderia acusar Deus de injustiça, se Deus decidisse soberanamente aplicar a morte a todos os condenados. Deus então, a partir daquele instante do pecado de Adão e Eva, está lidando com uma humanidade perdida. O homem, desde então, não tem nenhuma condição natural de fazer nada que possa reverter esse quadro de perdição que pende sobre a sua cabeça. Esse quadro de condenação, de morte eterna que pende sobre a sua cabeça. Quer ver? Romanos 8. Abre aí. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Leia comigo o verso 7 primeiro. Primeiro verso 7. O verso 8 também. Verso 8. Verso 8. Verso 7 e verso 8. Por isso, presta atenção nisso aqui, porque isso tem a ver com Éden. O que eu vou ler aqui agora é implicações, ou seja, consequências do que aconteceu no Éden, com toda a humanidade. Isso aqui que eu vou ler aqui agora não é resultado apenas de alguns, não. É de toda a raça humana. É algo verificável em todo ser humano da face da terra, de todos os tempos, depois do pecado de Adão. Olha aqui, leia. Por isso, o pendor da carne, olha só, o pendor da carne é inimizade. Contra quem? Contra quem? O pendor da carne é inimizade contra quem? Contra Deus. A palavra está sendo clara, mais clara do que isso, impossível. O
pendor da carne, da nossa carne, da minha e da sua, vamos localizarmos aqui do ponto de vista temporal para que nós possamos fazer um raciocínio lógico para que você possa entender. Vamos fazer de conta que nós não somos pessoas regeneradas ainda, tá? Faça de conta que você não é um regenerado, eu não sou, ninguém é. Então qual é o pendor da minha carne não regenerada? O pendor da minha carne não regenerada é inimizade contra Deus. É simples assim. A minha carne não regenerada, ela é naturalmente, essencialmente, inimiga de quem? De Deus. O pendor, todo o pendor dela, ela pende sempre para que lado? Para onde ela pende? Qual é o viés da minha carne? O viés que acaba determinando a minha vida espiritual é inimizade contra Deus. Olha o que o resto do verso diz. Pois não está sujeito à lei de Deus. O pendor da carne é inimigo de Deus, é inimizade contra Deus. Por quê? Porque esse pendor não está sujeito a quê? A lei de Deus que expressa a sua vontade preceptiva. Então, esse pendor dessa carne não regenerada é inimiga de Deus porque não está sujeito à lei de Deus. Simples. É como uma equação de 2 mais 2. Fatalmente se chegará ao resultado de 4. E olha, terminando o versículo, nem mesmo pode estar. Esse pendor é inimigo de Deus porque ele não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo, olha só o que Paulo diz, nem mesmo pode estar, ou seja, Paulo está tratando aqui de uma impossibilidade. Paulo está tratando de uma impossibilidade aqui. Esse pendor da carne é inimigo, pois não está sujeito à lei de Deus, e não pode estar, é impossível ele estar. Olha o verso 8. Portanto, fechamento. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, ou seja, todas as pessoas não regeneradas, que não receberam a unção, a ação regeneradora do Espírito Santo de Deus, não podem agradar a Deus. Sou eu que estou falando isso? Com a minha arrogância, impertinência, altivez, com a minha prepotência? Sou eu que estou afirmando isso? Não, é a palavra de Deus que está dizendo. Todos os que estão na carne não podem, ou seja, é impossível agradar a Deus. Impossível. É a palavra de Deus que está afirmando. Viram? Olha o verso 2 desse mesmo capítulo. Volta aí. Capítulo 8, verso 2. Volta aí. Vamos ler 1 também. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo continua no verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, me livrou. Me livrou do quê? Te livrou do quê? Da lei, do pecado e da morte. Então quer dizer que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou e me livrou do quê? Da lei, do pecado e da morte. Que lei é essa do pecado e da morte, senão os 10 mandamentos de Deus? A lei do Espírito de vida em Cristo me livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, aquela lei do pecado e da morte, os 10 mandamentos, que só o quê? Faz o quê? Te condena, te condena, te condena, te condena, te condena. Mata você, mata você, mata você. Você está livre dessa lei, ela não te condena mais, ela não te condena mais. Verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei do pecado, aliás, impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ora,
Olha só o que Paulo está afirmando aqui, que coisa maravilhosa Paulo está afirmando. Ao mesmo tempo em que ele nos diz a realidade de todos nós, de toda a humanidade, sem a regeneração do Espírito Santo de Deus, ele também nos traz a realidade maravilhosa, mostra que de forma clara, convincente, aberta, explícita, o quê? Que, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Por que era impossível a lei me salvar? Porque a minha carne estava enferma. Enferma pelo quê? Por causa do pecado. Então, por que a minha carne estava enferma por causa do pecado? A sua carne estava enferma por causa do pecado. Porque nós nascemos nesse mundo, aqui assim, em Adão. E enquanto estamos em Adão, a nossa carne é inimiga de Deus. O pendor da nossa carne é inimigo de Deus, não está sujeito à lei de Deus. Não pode estar, é impossível estar sujeito à lei de Deus. É impossível ser amigo de Deus na carne. Portanto, era preciso que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nos livrasse da lei do pecado e da morte. Porque essa lei do pecado e da morte não pode nos salvar. Por que ela não pode nos salvar? Porque a nossa carne está doente, estava enferma antes de Cristo nos achar, né? E nos chamar para Ele mesmo. Estava doente, estava enferma e ia morrer. É por isso, Paulo, olha, isso aqui é claro demais, é maravilhoso demais, inclusive, porquanto que fora impossível a lei. Ou seja, o que era impossível a lei? Salvar a minha carne. Salvar a lei não tem o poder de salvar a minha carne. Minha carne está enferma de morte. Aí o que foi preciso Deus fazer então nesse caso? Enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de quê? Olha o verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu não ando segundo a carne mais, embora eu peque aqui e peque ali. Mas quem domina o meu ser não é a carne, é o Espírito. Agora, eu tenho um aspecto, uma natureza carnal que ainda vive dentro de mim. Paulo falou sobre isso no capítulo 7. Então, eu que não ando mais segundo a carne, isso não significa que eu não peque, não é isso que Paulo quer dizer? Eu que não ando mais segundo a carne, para mim, agora que não ando mais segundo a carne, o preceito da lei se cumpre em mim, por conta do que Jesus fez por mim. Por conta do que Jesus fez na cruz por mim, o preceito da lei se cumpre em mim. É por isso que a lei, que antes era a lei de pecado e de morte, que só me condenava a morte, condenação, ela não tem mais o poder de me condenar, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou dessa lei. É por isso que Paulo diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, essa lei não tem mais o poder de nos condenar, mas nós estamos falando aqui de impossibilidades. Impossibilidades. Quando Adão e Eva pecam lá no Éden, Deus condena em Adão toda a humanidade o quê? A morte eterna, a perdição eterna. Isso é fato. Então, quando Deus, a partir do pecado de Adão, lida com a humanidade, Ele está lidando com uma humanidade o quê? Já morta, condenada. Quer ver? Não custa nada ler. Efésios 2:1. Efésios, abre aí, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, uma referência a Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então veja, quando Cristo nos dá a vida, Ele encontra todos nós em que estado? Em que condição? De mortos. Mortos nos nossos delitos e pecados. A nossa carne é inimiga de Deus, não é sujeita à lei de Deus, não pode estar, é impossível, está enferma de morte. Então é por isso que quando Deus, em Jesus, nos visita e nos encontra mortos, ou seja, já condenados irremediavelmente, condenados, ou seja, do ponto de vista humano, irremediavelmente condenados. É assim que Deus nos encontra, é assim que Deus nos acha. É isso que nós estamos mostrando aqui. Então veja, depois do pecado de Adão e Eva, era necessário Deus tomar a iniciativa
de algo e fazer algo em prol da raça que ele criou, porque a raça que ele havia criado caiu em desgraça, havia pecado e já estava condenada. E aí vem Deus e faz o seguinte, Gênesis 3,15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, olha só, esse versículo aqui é maravilhoso. Isso aqui é o chamado pelos teólogos de proto-evangelho. É uma manifestação sintética do Evangelho de Deus. É o pequeno Evangelho de Deus manifestado aqui neste versículo. Olha, porém, veja só, isso aqui é Deus dialogando com a serpente aqui, olha. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. O que Deus então está falando aqui? Sem pedir licença para Adão nem para Eva, Deus entretém ali um diálogo com a serpente. Nós sabemos quem é que estava por trás da serpente, o próprio diabo. Deus então, falando ali com o diabo na figura da serpente, diz, olha, porém inimizade entre você, diabo, e a mulher. Eu tenho que agora pôr inimizade. Por quê? Porque ao pecarem lá no Éden, Adão e Eva, ao comerem do fruto proibido e morrerem espiritualmente para Deus, tornaram-se naturalmente amigos de quem? Amigos do diabo e, consequentemente, inimigos de Deus. Viram como as consequências do pecado são terríveis? Adão e Eva tornaram-se inimigos de Deus. Inimigos de Deus, amigos do diabo. Amigos naturais do diabo. Então, todos nós que nascemos nesse mundo aqui, em Adão, nascemos como naturalmente como amigos do diabo. Inimigos de Deus, com um pendor da carne, inimiga de Deus, inimigo de Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar, ou seja, é impossível. O pendor da carne, é impossível ele estar sujeito à lei de Deus, é impossível o pendor da carne ser amigo de Deus. É por isso que Deus tem que agir de forma soberana. Soberano ele vem e, olha, incute inimizade entre o diabo e a mulher. Entre o diabo e a igreja. Viram? Soberania divina aqui. Intervindo na história humana, já desgraçada pelo pecado, e inserindo inimizade contra o diabo. Por que Deus tinha que fazer isso? Por quê? Porque é como nós estamos analisando. Se Deus não vem e não incute inimizade entre o diabo e a igreja de Deus, a igreja, aquela que deveria ser a igreja de Deus, jamais seria amiga de Deus por si mesma. Essa mulher jamais seria amiga de Deus por si mesma. Ela morreria inimiga de Deus. Se Deus não vem ali e incute inimizade entre a mulher e o diabo, a mulher morreria inimiga de Deus e amiga do diabo. Estamos falando aqui de impossibilidades da raça humana. Sou eu que estou falando? Sou eu que estou mostrando? Não, é a Bíblia Sagrada que está mostrando. É por isso que Paulo aos Efésios, capítulo 2, abra lá. Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Ou seja, não procede de nós nem a fé e nem a graça. Não procede de nós. Não vem de nós. Não somos nós que produzimos. É impossível nós produzirmos fé e graça.
para nos salvarmos, para que nós mesmos revertamos esse quadro desgraçado que pende sobre nós, de condenação e morte eterna. É por isso que tem que ser pela graça. E não adianta alguns engraçadinhos virem aqui na TV Caminho Livre e fazer gracinha. Não adianta. É pela graça, é por isso que tem que ser pela graça. Não é algo que nós possamos produzir, não vem de nós, não vem de nós. A Bíblia está falando, não vem de você, Paulo, não vem de você, José, Maria, Joaquim, Fernando, Fernanda. Não vem de você, não procede de você. Verso 9, não de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie diante de Deus. Porque a partir do momento em que eu achar que eu posso de alguma forma contribuir com um grãozinho que seja de fé ou de graça, de mérito, um grãozinho sequer, então eu tenho um grãozinho de mérito. A Bíblia, então, já não se cumprirá mais em mim, porque eu consegui produzir um grãozinho de fé, um grãozinho de graça, um grãozinho de mérito. A Bíblia, então, já não tem nada a ver com a minha realidade. E eu posso me gloriar diante de Deus, e eu posso dizer a Deus, chegar em Deus e falar assim, Senhor, eu produzi um grãozinho de mérito, de fé e de graça. Eu produzi. Isso é grave, isso é sério. Para que ninguém se glorie. Salvação é de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória da nossa salvação pertence a Deus. Não divide, Deus não divide a sua glória com ninguém. Mateus 19, 26. Estou terminando. Partindo já para o finalmente. Mateus 19, 26. Mateus 19, 26. Vamos ler o 25 também. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Presta atenção nessa pergunta aqui, amados. Presta atenção nessa pergunta dos discípulos para Jesus. Quem pode ser salvo? Essa é uma pergunta importante. Uma das mais importantes da Terra, de todos os tempos. Esta é, quem sabe, a pergunta das perguntas. Quem pode ser salvo? É do nosso interesse saber. Quem pode ser salvo? Quem? Quem pode? Ou seja, quem tem o poder? Quem tem a capacidade? A habilidade? Quem pode? Olha a resposta de Jesus no verso 26. Presta atenção na resposta de Cristo no verso 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Você conseguiu captar o sentido, a força, a gravidade do que Jesus está dizendo aqui para os discípulos, diante da pergunta, quem pode ser salvo? Você conseguiu? Se você conseguiu, dê glórias a Deus agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se você conseguiu, o Espírito Santo acabou de abençoar você agora, com a luz do entendimento do Evangelho, se abrindo diante de você, com a palavra de Deus aberta. Quem pode ser salvo? Jesus responde, isto é impossível aos homens. Vejam, gente, não adianta tripudiar aqui agora não. Não adianta tripudiar, não adianta fazer firula aqui agora. Diante da pergunta, quem pode ser salvo? Jesus vem e responde de forma direta, sem rodeios. Isto é impossível aos homens.
somente é possível salvar homens pelo poder de Deus. Homem salvar homem, homem salvando homem, inclusive a si mesmo, é algo impossível. Será que eu vou ter que desenhar isso aqui para muita gente que se tornou gente inimiga da TV Caminho Livre? Será que eu vou ter que desenhar? Salvação é impossível ao homem. Homem não salva homem. Homem não tem o poder de produzir salvação para homem. Palavras de quem? Minha? Palavras de Calvino, de Agostinho, de Lutero, de Zwinglio, de John Oates, John Knox, George Whitefield e outros grandes nomes de Deus. São palavras minhas. É o próprio Jesus que está falando. Isto é impossível aos homens. Homem salvar homem é impossível. Homem não tem como salvar homem. Isso é um assunto impossível. Portanto, a salvação, ela não depende de homem. De quem quer que seja. Ela não depende de homem, porque o homem, enquanto homem natural, ele está morto, desgraçadamente condenado por Deus à morte eterna em Adão. É por isso que Jesus disse: quem pode ser salvo? Jesus responde: isto é impossível aos homens. Olha, não é possível isso para o homem. Salvação para o homem não é possível. É algo impossível o homem salvar o homem. Impossível. Não tem como. É por isso. Eu preciso terminar, meu tempo está acabando. É por isso que Paulo vai lá em Romanos capítulo 9, capítulo maravilhoso esse. Esse é um capítulo maravilhoso da Bíblia. Por isso é que Paulo vem aqui em Romanos capítulo 9, versos 11 e 12, diz assim: e ainda não éramos gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. É por isso que tem que ser pela eleição de Deus. Porque o homem por si mesmo não tem a mínima condição. Jesus disse: é impossível o homem salvar o homem. Não tem condição. O homem não tem condição de se voltar para Deus, em busca inclusive da própria salvação, que dirá dos outros. Não tem, é impossível aos homens. É por isso que tem que ser pela eleição. E é por isso que a palavra de Deus diz aqui, que a eleição tem que prevalecer. É propósito de Deus que a eleição prevaleça. Não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo aqui. Para que o propósito quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. É por isso que tem que ser pela eleição e não pelas obras. É por isso. É por isso também que Paulo, aí no verso 16 do capítulo 9, vai dizer o seguinte: olha, assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ora, por que Deus usa de misericórdia? É só para agraciar com a graça comum da luz do sol, da bênção da chuva, do alimento, da roupa, enfim, da vida. É só para isso. Quando Deus usa de misericórdia, então quer dizer que é só para a bênção comum. Deus não usa de misericórdia, não é para salvar, não. Não é para salvar. Quer dizer que o capítulo aqui não está tratando de salvação, não. Esse é um dos argumentos mais imbecis e medíocres que eu já escutei na minha vida de estudante da Bíblia. Esse argumento de que aqui no capítulo 9 Deus está lidando com escolha de nações, não está falando a respeito de salvação de ninguém.
não está tratando de justificação, leiam todo o capítulo 9 e vocês verão se Deus está tratando ou não de salvação, porque não é só o capítulo 9. O capítulo 9, ele vem entranhado aí em 8 capítulos anteriores, onde Paulo trata do evangelho e da justificação unicamente pela fé, pela graça de Deus. É o poder do evangelho para salvar pessoas. Porque o homem não tem poder para salvar a si mesmo. E aí, antes do capítulo 9, Paulo escreveu 8 capítulos falando sobre a justificação única e exclusivamente pela fé. Poder do evangelho de Deus de salvar, de resgatar, de justificar, de glorificar os seus eleitos. Aqueles que ele chamou, que ele predestinou. Aí no 9, no 10 e no 11, Paulo reforça a ideia da eleição da graça. É por isso que tem que ser pela eleição, é por isso que a eleição tem que prevalecer. Quando Deus lida com essa raça aqui, ele lida com uma raça condenada à morte, morte eterna. Não tem solução, humanamente falando, para essa raça. É por isso que tem que ser pela eleição. Olha o que ele diz no capítulo 11, aí mesmo de Romanos, versos 5 a 7. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Então quer dizer que no tempo de Paulo, no nosso tempo de hoje, nós podemos afirmar que sobrevive um remanescente? Sim. Mas esse remanescente sobrevive segundo o quê? Segundo as obras? Da justiça própria? É? Ou é segundo a eleição da graça que esse remanescente sobrevive? Tá claro isso aqui, né? Olha o verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Meu Deus do céu. Isso é simples demais para a gente poder torcer. Eleição é pela graça. E se não é pela graça... O que Paulo diz aqui? Olha. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Olha, ou é graça total, ou é 100% obras. Uma não pode se misturar com outra para produzir salvação humana. É inteiramente pela graça, pela vontade soberana de Deus que elege. Ele elegeu-nos na eternidade. E olha o verso 7 do capítulo 11. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. O que Israel buscava não conseguiu. Por quê? Porque buscava a justiça das obras. É por isso que Israel não conseguiu. A eleição teve que alcançar Israel. A contragosto do próprio Israel teve que ser pela eleição. Porque Deus está lidando com uma raça de gente condenada. Todo mundo que nasce nesse mundo nasce condenado, nasce com a perdição já decretada. É por isso que não pode ser por obras, obra de um condenado à morte. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu entendimento, que Deus unja o seu entendimento com a unção do seu espírito. Outros vídeos virão tratando da soberania de Deus, na providência, na forma como Ele lida com a gerência, com o governo desse mundo, com o domínio desse mundo e na forma como Ele nos salva. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.